Boa tarde, pessoal. Estou aqui para apresentar o nosso primeiro IFCast da escola IFAL Campus Benedito Bentes. Eu me chamo Brenda, sou representante da turma do primeiro ano D e a gente teve essa iniciativa do podcast. Vou passar a fala para o meu amigo Caio, que vai começar toda a discussão do podcast de hoje. Boa tarde, pessoal. Nós vamos começar aqui, primeiramente, eu me chamo Caio, esse é o João Gabriel, nós seremos os entrevistadores de hoje. E o nosso convidado foi o Alexandre Bonfim Barros, que é diretor do campus avançado IFAL Benedito Bentes e também é professor da matéria de Economia, Mercado e Atualidades. Possui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Alagoas e pós-graduação em Geohistória pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió. Bem, vamos lá. Iniciando com a nossa sessão de perguntas, eu queria saber se o senhor viu que em 2021 os Estados Unidos estava ameaçando, como se fosse para o Canadá, que iria deixar ele como se fosse o 51º estado dos Estados Unidos. Ontem, quando teve as eleições, Carly ganhou, então o Donald Trump continuou incentivando essa ideia de deixar o Canadá como 51º. A resposta que ele deu foi: o presidente Trump está tentando nos destruir para que os Estados Unidos possam nos possuir. Isso nunca acontecerá. Será que pode haver uma possibilidade de uma guerra entre eles? Boa tarde. Primeiro dizer que é uma honra estar aqui sendo entrevistado por vocês. Dizer ao professor Flávio Ana Carla que é pergunta boa, fácil a pergunta de responder. Pergunta bem simples de responder. Mas agradeço a pergunta. Vamos lá. Tentar sintetizar uma resposta para essa pergunta. O Donald Trump, desde quando ele assumiu seu mandato, ele está tentando construir uma nova ordem mundial com as tarifas econômicas e com as ameaças de invasão territorial. Como ele fez com o exemplo que você está dando com o Canadá, ele também fez com a Groenlândia e está fazendo com outros países. Essa intenção do Trump de menosprezar a soberania do Canadá é porque ele quer impor tarifas alfandegárias ao Canadá como forma de barganha econômica, porque o Canadá é detentor de hoje chamadas de terras raras, né, que são metais preciosos que são amplamente utilizados pela indústria. Para vocês terem ideia de um número, o Canadá e o Brasil são os dois únicos países do mundo que são produtores de nióbio. E nióbio hoje é uma liga metálica fundamental para a indústria naval, para a indústria de guerra, para a indústria aeroespacial. O Canadá tem 5% do nióbio e explora esse 5%, e o Brasil tem 95%, só que com jazidas muito pouco exploradas. Ok, mas se o Canadá resistir, como por exemplo teve uma reunião na Casa Branca, onde chamaram o Volodymyr Zelensky, que é atualmente o presidente da Ucrânia, ele queria que os Estados Unidos parassem de procurar minérios na Ucrânia. Exato. O Volodymyr Zelensky ele se negou e o Trump fez tipo uma ameaça para ele. Você acha que essa mesma ocorrência poderia se repetir com o Canadá? Eu acho pouco provável. Por quê? O Canadá é um país que tem muitas relações comerciais com outros países, amplamente globalizados. Muitos países dependem do Canadá de tecnologia, de terras raras, de peças da indústria automobilística, de peças da aviação. Todos os países que têm amplas redes globais de comércio, pouco provável que eles entrem numa guerra. E se entrar numa guerra, essa guerra rapidamente vai ser sufocada pelos aliados, porque eles vão ter consequências políticas. Vou lhe dar como exemplo o Brasil. Muito se fala da soberania do Brasil sobre a Amazônia. A Amazônia é um território internacional, já se divulgou isso muitas vezes. E a soberania do Brasil sobre a Amazônia ela é efetiva. É pouco provável que os Estados Unidos ou qualquer outro país do mundo tente entrar em guerra com o Brasil. Por quê? Por conta da importância econômica e estratégica do Brasil para os demais países do mundo. Se o Brasil para de produzir determinados itens e quando se entra em guerra, geralmente a indústria fica paralisada, outras economias, além da do Brasil e do país que está atacando o Brasil, também serão paralisadas. E isso o comércio mundial com certeza não vai aceitar. Se a gente olhar historicamente, do final da Segunda Guerra para cá, todos os países que entraram em guerras constantes não eram países que tinham amplas relações comerciais com outras nações.
com exceção hoje de Israel, porque Israel sofre ataques terroristas já há algum tempo, e da Ucrânia, que é grande fornecedor de grãos. Mas, de forma geral, países extremamente globalizados não entram em guerra. Ok, já que a gente entrou no assunto de guerra, recentemente, acho que daqui uns 2 anos atrás, a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia. Isso. E o mundo, após essa guerra, está praticamente, entre aspas, se dividindo no meio. Por um lado está os Estados Unidos e a China, na verdade a Rússia e a China. Por outro lado está os Estados Unidos e toda a Europa com a Ucrânia, que os Estados Unidos já declararam que ia dar apoio à Ucrânia. Como o mundo está basicamente se dividindo ao meio, você acha que pode haver a possibilidade de uma nova terceira guerra mundial? Eu também acho difícil que a gente tenha hoje uma terceira guerra mundial, em virtude, mais uma vez, do processo de globalização, que hoje ele é muito intenso. Se a gente pegar, a Ucrânia é grande fornecedor de grãos, soja, milho, a Ucrânia fornece esse tipo de commodity para o resto do mundo. Quando a Ucrânia entrou em guerra, muitos preços se elevaram em muitas partes do mundo. E olha que a Ucrânia não é um grande fornecedor de muitos tipos de commodities. Para a gente ter uma terceira guerra mundial, a gente teria que envolver aí um grande número de países, o que ia paralisar as transações comerciais globais. Vamos voltar para o Trump, de novo. O Trump, com as tarifas dele, ele ameaçou tarifar Deus e o mundo. Essas tarifas foram à frente? Não, porque se fosse à frente, ele quebraria a economia de muitos países e, consequentemente, a própria economia americana. É aquele jogo. Eu peço 500 para você me dar 50 e eu saí muito satisfeito. É uma negociação. É uma negociação. E isso já vem no mercado internacional acontecendo há muito tempo. A Ucrânia e a Rússia também é um conflito que já se desenha há muitos anos. Apesar da guerra ter efetivamente iniciado há aproximadamente 2 anos, a Rússia já tinha invadido a Crimeia, que é o território ucraniano, e se apossou dele. No momento tiveram alguns conflitos e ficou por isso mesmo, e a Rússia nunca devolveu a Crimeia. Exatamente agora o que está acontecendo. A Rússia já tomou posse de muitos territórios ucranianos e mesmo no acordo de fim de guerra, ela já disse que não devolve as áreas ocupadas. Agora, para dar prosseguimento ao nosso podcast, eu vou passar a palavra agora para o nosso amigo João Gabriel, que ele vai continuar com as outras perguntas. Bom, boa tarde, pessoal. Me chamo João Gabriel e eu gostaria de começar perguntando ao professor, já que o Caio citou a questão da Amazônia. Eu queria perguntar para o senhor como a geopolítica mundial reage ao desmatamento da Amazônia e o senhor, o que acha disso? Se irá ajudar ou será uma abertura para uma possível internacionalização da Amazônia brasileira? Perguntinha fácil também, né, de responder. Perguntinha bem fácil de responder. Que bom, vamos lá. A Amazônia, gente, ela já é internacionalizada. A gente tem hoje na Amazônia uma série de ONGs, organizações não governamentais, que atuam na Amazônia fortemente. A gente tem um recurso financeiro chamado Fundo Amazônia, que a Europa, os países europeus, são os maiores doadores e os maiores financiadores de muitos projetos naquela região da Amazônia. Então, a internacionalização da Amazônia ela já existe. A gente não pode confundir internacionalização de uma área ambiental que tem importância mundial com perda de soberania. A perda de soberania do território é que a gente deve se preocupar. Se um país ameaçar entrar ou chegar lá e tomar posse do território amazônico, o Brasil deve se preocupar. O território amazônico, hoje, ele é um território estratégico para o nosso país. Existe uma controvérsia hoje da Amazônia, que é a exploração de petróleo na bacia amazônica. Já foi detectado lá petróleo, uma área com potencial de exploração de petróleo equivalente ao do pré-sal, seria aí um novo marco na economia brasileira, mas a gente tem que medir. Esse crescimento econômico, ele trará prosperidade com o risco ambiental que se desenha para a sua exploração. A Petrobras é uma das maiores empresas de petróleo do planeta. Tem tecnologia suficiente para explorar lá sem grandes riscos, mas o risco de acidente com petróleo sempre existirá, mas sempre existirá.
Eu acredito que é muito difícil que qualquer país do mundo tente invadir a Amazônia. E por quê? Porque entraria em guerra com o Brasil, país extremamente globalizado, com relações econômicas com muitos países do mundo, e uma paralisação econômica do Brasil quebraria o resto do mundo por um bom tempo. Ó, professor, eu gostei que o senhor citou que pode ser difícil que algum país queira invadir a Amazônia, por o Brasil não está cuidando muito bem dela. Mas se caso houvesse essa invasão, como que isso afetaria a economia do Brasil, já que a Amazônia ela é a maior floresta do mundo, a maior floresta tropical do mundo, oferece muitos recursos naturais para o Brasil. Isso. Caso a Amazônia fosse retirada, poderia sim piorar a economia do Brasil? Poderia, porque a Amazônia, além da Amazônia ser uma reserva de biodiversidade e de bioprodutos, a gente também tem muitos estados na Amazônia que têm importância econômica. O próprio Amazonas, com a Zona Franca de Manaus, fornece aí uma variedade de bens enorme para a indústria nacional. Boa parte das motos e das bicicletas que são pilotadas no Brasil vem da Amazônia. Bicicletas quase que 100% vem da Zona Franca de Manaus. A gente tem na Zona Franca, e Zona Franca é uma palavra que a gente vai estudar ainda na disciplina de economia, é uma zona onde você vai ter a isenção de certos impostos para atrair o desenvolvimento econômico. Aquela região amazônica, ela é uma zona franca que tem uma grande importância tecnológica para o Brasil, inclusive, já que grandes montadores de TVs, de rádio, de celulares, elas estão naquela área. Se existisse um conflito e porventura o Brasil perdesse a área da Amazônia, que eu acho muito difícil que aconteça, a gente teria problemas econômicos, sim. E uma questão, já que a nossa conversa está permeando aí a guerra. O Brasil, ele tem ali na Amazônia um centro de instrução militar chamado SIGS, né, que é o Centro de Instrução de Guerra na Selva, que nenhum país do mundo, por mais tecnologia que tenha, tem capacidade de enfrentar o Brasil naquela região. A não ser que mandasse uma bomba, destruísse tudo e terra arrasada, vamos para a infantaria. Mas caso contrário, nenhum país no mundo tem capacidade de enfrentar o Brasil na Amazônia. Professor, sobre essa questão que o senhor falou, né? Eu também acho realmente muito difícil. Nenhum país no mundo, assim, questão de guerra de infantaria consegue vencer o Brasil. Até na Amazônia, né? Claro, até porque a Amazônia funciona mesmo como uma proteção natural, porque é muito difícil entrar naquela selva. Porque é uma selva muito densa, tem muitos perigos e um combate ali seria muito difícil. Isso, exatamente. Sem contar que os brasileiros, por morarmos aqui, por estarmos numa área tropical, nós teríamos aliados naturais contra qualquer soldado ali, que seriam as doenças tropicais que dizimariam boa parte dos soldados que chegassem ali. Por exemplo, febre amarela, malária, muitos soldados seriam dizimados só por isso. Vamos pegar outro exemplo. Quando houve um conflito entre Brasil e Bolívia por conta das terras do Acre, boa parte do serviço foi feito para o Brasil pelos animais amazônicos. Os seringueiros que trabalhavam naquela região extraindo borracha apenas empurraram o exército da Bolívia para as áreas que eles queriam, e as onças e as outras doenças fizeram o trabalho pelo seringueiro. A mesma coisa aconteceria numa guerra hoje em dia, né? E principalmente com tantos vírus ali na Amazônia, que os brasileiros já têm imunidade ou de rebanho ou vacinal. Agora, professor, saindo do Brasil, indo mais para o campo da OTAN, como seria o comportamento da OTAN sem os Estados Unidos, numa guerra contra a Rússia? O que o senhor acha, como seria possível, como seria essa guerra e, no caso, quem teria a maior chance de vencer e quais seriam essas consequências? Uma guerra contra a Rússia sem os Estados Unidos? Rapaz, a questão é assim, a OTAN foi criada no contexto de pós-Segunda Guerra Mundial. A OTAN reúne os países que foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial, né, que significa a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Foi criada em oposição a um outro organismo que existia, que era o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia defenderia os países socialistas, enquanto a OTAN os países capitalistas. Com o fim do grupo de países socialistas, não faz mais sentido a existência do Pacto de Varsóvia, ele não existe mais.
Hoje, o principal antagonista da OTAN seria a Rússia. Se os Estados Unidos saem da OTAN, a OTAN vai perder o poderio financeiro e boa parte do seu poderio bélico. Mas, com os demais países que são membros, ainda acredito que seria uma guerra difícil para a Rússia vencer. Haja vista a Ucrânia. A Ucrânia é um país pequeno, militarmente pequeno, e está tendo apoio dos Estados Unidos, da comunidade internacional, está, mas é um país contra o outro. E se fosse uma guerra contra a OTAN, seria uma guerra com 20 e tantos países. Não seria tão simples assim para a Rússia vencer, não, mesmo sem os Estados Unidos. Professor, agora sobre a questão do imperialismo. O senhor acha que o imperialismo está voltando cada vez mais forte no mundo, incluindo os Estados Unidos, a China e a Rússia? Rapaz, vamos lá. Essa é uma pergunta hoje que eu posso talvez a resposta não seja a mais adequada. Por quê? A visão hoje de imperialismo, ela é muitas vezes uma visão ideológica. A gente tem a questão do imperialismo americano, tem. Os Estados Unidos tentam impor o seu modo de vida às outras nações, tentam. Mas eles tentam colocar esse modo de vida americano de uma forma diferente de outros países. Como é que eles tentam fazer? Com as propagandas, com o comércio, com o marketing. Todo filme de super-herói é americano. Toda invasão extraterrestre vai invadir os Estados Unidos. E quem salva todo mundo? Os Estados Unidos. É Capitão América, é Homem-Aranha, é o Homem de Ferro, é não sei o que. Todo mundo é americano e salva o resto do mundo, não é? Das ameaças, inclusive extraterrestres. E com isso você vai consumir os produtos americanos, consumir os filmes, você vai viver a cultura americana. Sem querer, você acaba absorvendo um pouco desse imperialismo sem nem perceber e passa a ser dependente. Vamos pegar exemplo. Estamos gravando o nosso podcast com 2 iPhones, né? Produtos americanos, produzidos na China e que estão aqui gravando o nosso podcast no Benedito Bentes. Então, sem querer, os Estados Unidos entram na nossa vida. Eles vão ali planejadamente nos oferecendo os produtos de pitada e pitada e a gente passa a ter uma dependência deles enorme por conta dos produtos, da tecnologia, do modo de viver que nós temos. É uma forma de imperialismo. A gente vai ter o imperialismo da China, que hoje dominou as empresas também. Por quê? Se hoje, vamos imaginar uma coisa absurda, solta uma bomba atômica e destrói a China inteira, que é muito difícil, inclusive pelo tamanho da China, que é um pouco maior que o Brasil. Mas vamos imaginar que isso fosse possível e acontecesse. A indústria de todos os países do mundo seria efetivamente abalada, porque grande parte de todos os produtos que montam outros produtos, como carro, celular, televisão, vem da China. A gente vai pegar hoje 100% dos tênis vem da China, de Taiwan, de Hong Kong, daquela região. E desses 100%, eu lhe garanto que 90% vem diretamente da China. Bolsas, relógios, autopeças de forma geral, tudo vem da China em função da riqueza mineral, da quantidade de mão de obra e do desenvolvimento tecnológico que eles conseguiram nos últimos anos. Então, também é um tipo de imperialismo essa dependência econômica que a China criou com os demais países. Fora isso, a gente vai ter dependências culturais que vão se impondo a todas as nações, que também são formas de imperialismo. Por isso que eu disse, essa resposta muitas vezes ela é ideológica. Se você tem uma ideologia norte-americana que leva ali o sonho americano no peito, talvez você não concorde que o imperialismo americano nos impôs o uso das suas tecnologias. Se você é um camarada que é mais da corrente contra-americana, não vai dizer que a China colocou o imperialismo dela através dos produtos que são nos oferecidos extremamente baratos. É uma resposta muito ideológica. Ou seja, basicamente os dois são imperialistas. Os dois são imperialistas, cada um do seu jeito. Mais uma pergunta, professor. Envolvendo ética também, né, que é a nossa disciplina aqui. Seria ético
violar acordos internacionais em prol do desenvolvimento nacional? Eita pergunta, Lagoa. Essa pergunta é ideológica total, viu? Essa pergunta é totalmente ideológica. E assim, hoje o que é que acontece? Trump, quando entrou no governo, eu sei que o alvo da sua pergunta foi o Trump. O Trump, quando entrou no governo em 2018, ele fez um barulho muito parecido com esse que ele fez agora em 2025. No entanto, naquele momento, ele não mirou tão fortemente os acordos comerciais. Ele tentou impor uma nova pauta de costumes, ele colocou tarifas em alguns países, mas ele ainda separou aliados de não aliados. Eu não vou nem dizer inimigos, porque os Estados Unidos hoje têm inimigo a China, Coreia do Norte e alguns da Ásia e a Rússia. Mas ele separou entre aliados e não aliados, vamos colocar dessa forma, para colocar suas tarifas. Dessa vez ele colocou tarifas para praticamente todo mundo, tentando criar uma nova ordem econômica mundial. E aí eu lhe digo, é antiético fazer isso e ele não consegue fazer isso. Ele não consegue, tanto que colocou as tarifas, adiou as tarifas, colocou mais uma vez, adiou mais uma vez, depois baixou para 10% a tarifa para todo mundo. E aí vem a pergunta, hoje, se você é investidor, você tem dinheiro para investir no país, você investirá nos Estados Unidos? Provavelmente, neste momento, ninguém investe nos Estados Unidos, porque você não sabe qual vai ser a próxima jogada do presidente para tentar impor a soberania norte-americana. Eu até entendo que o Trump esteja tentando construir um novo mercado econômico. Por quê? Porque o padrão dólar vem perdendo a sua eficácia já há um bom tempo. Quando o dólar deixou de ser atrelado ao ouro nos anos 70, o dólar ganhou uma importância como moeda que garante a própria moeda. Com o surgimento das moedas como bitcoins e outras moedas eletrônicas, com o surgimento da possibilidade de você ter uma moeda nos BRICS, o dólar foi fortemente abalado. Por isso que o Trump começou a fazer esse jogo para tentar desequilibrar a economia mundial. E eu acho que foi uma jogada antiética porque quebrou acordos históricos. O dólar está fadado a deixar de ter padrão de sustentabilidade econômica, porque hoje o próprio Donald Trump tem uma moeda dele, uma moeda eletrônica, como os Estados Unidos têm outras, e eu acho que o padrão dólar com os anos vai desaparecer. Inclusive porque as tarifas, né, que o Trump colocou está afetando o próprio mercado americano, né, professor? Exatamente, né? Nós conversávamos esses dias na aula de economia do prejuízo da Tesla, né? 70% de perda de arrecadação nos últimos meses. Então a Tesla é uma empresa bilionária, mas imagine outras empresas menores que também sofreram por conta das tarifas o risco de quebrar que elas estão. Então não foi uma jogada muito simples a que o Trump fez. Professor, agora sobre a ONU. O senhor acha que a ONU tem atitudes éticas com outros países? As decisões que ela toma são éticas? Rapaz, eu acho hoje que a ONU ela perdeu um pouco da sua importância por inércia. E por que eu digo por inércia? Não é aceitável que a ONU fique assistindo hoje a carnificina que acontece entre Israel e Palestina. Houve um ataque terrorista? Houve. Precisava dar uma resposta? Precisava. Mas Israel está destruindo o território palestino porque quer destruir, porque quer tirar os palestinos de lá. E o exemplo disso é só vocês verem a proposta do Trump. Qual é a proposta do Trump? Tirar os palestinos e criar um resort. Então, não é mais uma guerra por conta do terrorismo, é uma guerra de extermínio daquela população. E a ONU está vendo o trem passar, o trem da história passando por lá. E cadê as atitudes? Cadê efetivamente o trabalho da ONU? Você tem hoje na África uma série de países em guerra civil e a ONU está vendo o bonde da história passar. E da intervenção da ONU nesses países.
Será porque são países africanos, as vidas têm menos importância que as demais e a ONU está vendo a banda passar, não faz nada. A gente tem ainda o impacto de Israel e Palestina porque eles estão lá, próximos da Europa, tem uma condição histórica muito importante, mas não são os dois únicos países a estarem se matando hoje. E a ONU nem sequer toca em nenhuma hipótese, em nenhum encontro da ONU nos demais países que estão em guerra. O foco é Israel e Palestina ali, porque tem a importância, porque estão próximos da Europa, mas ela não toma atitudes. Então, eu não acho que esse comportamento é mais ético. Como acabou praticamente a bipolaridade que existia quando a ONU foi criada, e a ONU, a principal função é garantir a paz no mundo, ela deveria atuar para garantir a paz no mundo. E a ONU está sendo inerte a vários conflitos. Ela está Como fracassando. como se ela estivesse fazendo exceção de países, né? Exatamente. Deixa um Aqui eu de me fora. meto, aqui eu não me meto. Ali deixa morrer, aqui não deixa morrer. Professor, agora, seria por interesses da própria ONU? Rapaz, é um organismo político. Né? A ONU é um organismo político como os demais organismos internacionais. E nos organismos políticos não tem como a gente separar algumas coisas. E lá existem pessoas de concepções ideológicas, de direita, de esquerda, conservador, progressista, que é mais da religião A, mais da religião B, e infelizmente por isso fecha os olhos para alguns conflitos e escolhe outros que devem intervir. Professor, mais outra pergunta. Uma face agora, né? Uma fácil, uma fácil. Sobre... Como posso perguntar aqui? Como que a economia mundial afeta o Brasil na geopolítica? Vamos lá. Essa pergunta ela é indo e voltando. Por que indo e voltando? Porque o Brasil afeta diretamente a geopolítica mundial e a geopolítica mundial afeta diretamente o Brasil. Pega exemplo, guerra da Ucrânia. Tivemos aí uma subida de preços vertiginosa no Brasil por conta da guerra da Ucrânia. O Trump assumiu o governo e começou a fazer ameaças com as tarifas. A gente vai ter no Brasil o dólar variando. Hoje sobe, hoje desce, as bolsas fecham em alta num dia, fecham em baixa no outro. A China anunciou aquela inteligência artificial concorrente do ChatGPT, derrubou todas as bolsas de tecnologia, inclusive no Brasil. Então, a economia globalizada hoje, ela vai ser afetada de forma direta por países grandes como o Brasil. Se o Brasil passa por uma crise econômica muito severa, ele arrasta com ele a economia de muitos países. A América Latina, com certeza toda, e também derruba boa parte da Europa. Para você ter ideia, o comércio Brasil-Estados Unidos representa apenas 14% do comércio internacional do Brasil. Então mostra que se os Estados Unidos, que são os mais ricos do mundo, só compram 14% do Brasil, o restante do que o Brasil vende está muito espalhado por muitos países do mundo. Se o Brasil entra em qualquer problema, com colapso, outros países vêm junto pro buraco. Inclusive aquela questão, né, do Trump tarifar as exportações de soja, né? E que a China vai começar a importar muito mais do Brasil agora. Isso. Ou seja, o Brasil começa a se favorecer nesse cenário. Exato. A neutralidade histórica do Brasil favorece ele nesse sentido. Eu acho muito difícil que o Trump continue com as tarifas de soja e com as tarifas contra a China, melhor dizendo. Porque os produtos que os americanos vendem para os chineses podem ser facilmente substituídos por qualquer outro país. Por exemplo, soja. Você tem o Brasil para vender soja para a China, você tem a Ucrânia para vender soja para a China. Imagine que as tarifas que o Trump colocou sobre a China podem favorecer o fim da guerra na Ucrânia, porque a Ucrânia é um grande fornecedor de soja.
Então imagina só, hoje a Rússia tem um apoio da China nessa guerra. Se a China vê que comprando soja da Ucrânia, acabando com essa guerra e comprando soja da Ucrânia, ela prejudica os Estados Unidos. Será que ela não investe para o fim da guerra e para ter a Ucrânia de aliado, já que a Ucrânia hoje é aliado americano? E para o Brasil, esse tarifaço sobre a China está sendo extraordinário, porque se abrir o mercado consumidor da soja, que já temos esse mercado consumidor, mas se eles deixarem de comprar dos Estados Unidos e passarem a comprar toda a soja do Brasil, para o Brasil significa um crescimento econômico magnífico. Inclusive, eu ouvi uma notícia sobre a questão da guerra, né, da Rússia com a Ucrânia. E sobre essa questão de substituir os produtos. A Rússia, muitas empresas americanas saíram da Rússia, né? Isso. E a Rússia conseguiu substituir boa parte delas, inclusive na indústria de carros. Exatamente, exatamente. Toda a indústria americana que a gente pode considerar insubstituível é a indústria de alta tecnologia e que é insubstituível por um certo período. Se vamos imaginar que o Brasil e os Estados Unidos rompessem relações, isso nunca vai acontecer. Pode ser o presidente Lula, Bolsonaro, Che Guevara, o que for, nunca vai acontecer. Pelo tamanho dos dois países e pela importância dos Estados Unidos e do Brasil para o mundo. Isso nunca vai acontecer. Os Estados Unidos são muito importantes para o Brasil e o Brasil são muito importantes para os Estados Unidos. Mas vamos imaginar que houvesse esse rompimento e os Estados Unidos tentassem fazer um embargo econômico com o Brasil, como fizeram com Cuba, fazendo com que nenhum produto americano viesse para o Brasil. Nós íamos ter uma certa dificuldade por um período, teríamos, mas outras nações poderiam substituir tudo que vem dos Estados Unidos para a gente. Hoje, um dos principais artigos de tecnologia que vem dos Estados Unidos para cá são remédios e indústria de comunicação, que hoje já poderiam ser substituídos por outros países. Só que compramos barato dos Estados Unidos a um cliente preferencial. Agora, professor, voltando sobre a ética. Qual seria a relação da ética com a geopolítica? Pergunta também difícil. E por quê? Porque a geopolítica mundial ela é feita por interesses. E muitas vezes os interesses dos países eles não são éticos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Países eles não têm amigos. Eles têm aliados e têm interesses para conseguir os seus próprios interesses. Né? A gente nunca vai poder se enganar, dizer, o Bolsonaro é amigo do Trump, então é melhor o Bolsonaro para o Brasil do que o Lula. O Lula é amigo da China, então é melhor o Lula para fazer negócio com a China do que o Bolsonaro. Porque não existe essa questão de amigo. Os Estados Unidos vão estar favoráveis ao Brasil se isso for interessante para a nação americana, como a China vai estar favorável ao Brasil se isso for interessante para a China. Os países defendem os seus próprios interesses, os interesses da sua soberania. E muitas vezes esse jogo não é ético. Vou dar um exemplo. Na crise da Covid. Na crise da Covid, países como os Estados Unidos com a vacina da Pfizer, eles puderam escolher para quem entregar a vacina. A China com a produção de respiradores, eles puderam escolher para quem entregar os respiradores. Então, não foi ético. Foi um negócio que quem fosse mais vantajoso ia ser resolvido. Tanto que países africanos, países da América Latina mais pobres, eles receberam por último os respiradores, receberam por último as vacinas. Né? Nós chegamos ao fim das perguntas. Não sei se o cara tem mais alguma pergunta para o professor. Então, pessoal, é isso. Esse foi o fim do podcast. Muito obrigado, professor. Obrigado. E uma boa tarde a todos.